O João Bragato, ele é um artista conceitual e ilustrador que provavelmente já criou algum personagem que você já viu por aí. Além do trabalho profissional que ele faz, ele tem desenvolvido um universo próprio que é encantador e que eu sempre tive curiosidade de conhecer um pouco mais. No vídeo de hoje a gente teve a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do espaço que o Bragato trabalha. A gente falou sobre o processo criativo, a relação dele com o trabalho pessoal e com o trabalho profissional, enfim, foi uma conversa riquíssima que eu tenho certeza que vocês vão gostar de assistir. E antes de começar o vídeo, eu preciso pedir para vocês, obviamente, deixar uma avaliação antes mesmo de começar, porque vocês sabem que esses mini documentários são sempre muito legais e eles dão um trabalho enorme de fazer. E não esquece também de seguir o Bragato lá nas redes sociais, ele dá uma sumida de tudo e depois do nada aparece, posta um monte de coisa, depois volta a sumir, mas enfim, segue ele lá que eu tenho certeza que vai ter coisa muito legal pra você ver. E também de dar uma olhadinha lá no curso dele, porque às vezes tem vaga pra você que tem interesse de aprender concept art. Então sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Sou de uma cidade pequena, lá do interior do Paraná, chamada Paranavaí. Foi lá que eu comecei a ter gosto por desenho, na casa dos meus avós, desenhando com os meus primos. Tinha meu irmão também que desenhava super bem e eu queria ser igual ele. Eu continuei desenhando, ele virou médico. No comecinho da carreira eu fiz o curso do Mike e na ICS. Eu usei basicamente o curso do Mike como minha faculdade ali de pintura digital, que antes eu só brincava no Photoshop. Eu achava que só dava para trabalhar com desenho se fosse mangaka na época, de tanto que eu não sabia todo o mundo assim de arte digital para jogos e tal. Nem era meu objetivo tanto na época. Eu gostava mais de animação, DreamWorks, essas coisas. Com pintura tradicional, eu fazia desenhos bem demorados em folha sulfite, tem até um ali na sala enquadrado. Ficava a noite inteira desenhando na folha sulfite, mas arte tradicional foi bem depois. Primeiro foi toda a caminhada de arte digital até agora. Eu diria que a arte tradicional foi um descanso que eu encontrei da arte digital, né? Acho que pintura tradicional eu achava que só tinha como ser famoso e expor em museu, assim, eu acho. Então nem era uma opção fazer pintura óleo ou fazer pintura tradicional. E eu admirava mais desenhos mesmo, tipo desenhistas, do que pintores na época. Então, quando eu vi a mesa, quando eu vi que dava pra desenhar no computador, foi a junção do que eu gostava de fazer, né? Tipo jogos. Eu já ficava no computador desde cedo, assim, daí juntou as duas coisas, pareceu muito mais fácil, assim, tipo, pareceu muito lógico só continuar naquilo muito tempo, né? Eu trabalhei num estágio, né? Aí nesse estágio eu fiz uma diagramação de um livro infantil. Eu gostei mais de desenhar para esse livro do que fazer as logos que eu fazia lá quando eu não tinha esse trabalho do livro. Então, e o livro foi tipo o primeiro trabalho e a primeira vez que eu mexi no Photoshop. Então foi tipo aquele negócio que você aprende enquanto tá fazendo. Eu acho que foi isso, assim, eu gostei bem mais da experiência de trabalhar com livro, coisa de editorial. Daí, depois de ter trabalhado com isso, visto que existia, eu fui atrás, né? Tipo, vou ser ilustrador de livro, então. Aí foi aos pouquinhos, né? Tipo, uma coisinha de cada vez. Até chegar no que eu faço hoje. Aqui é uma estante de livros, de artbooks, livros de fantasia que eu li. Coisas que eu curto, assim, tem vários HQs, esse daqui é um dos favoritos, direto eu releio, Berserk. Tem livrinhos de referência aqui também pra usar, coisas dos anos 70 aqui e tal. Mas acho que a minha seção favorita é essa daqui, que tem os artbooks do Elden Ring. Sempre quando eu abro, dá vontade de desenhar. Tem esse do Menino e a Garça também, que eu gosto bastante. Só, às vezes, de sentar e numa pausa de trabalho, abrir aqui algum artbook já inspira bastante. Tem um aqui que eu usei muito num projeto pessoal meu, que é esse daqui de alquimia e misticismo. Ele tem páginas arrancadas, coisas como eu desenhava enquanto ele estava perto da mesa, tá riscado e tal.
Então é um livro que eu usei bastante como pesquisa, assim. Esse aqui eu fiz quando eu tava pensando na minha mudança pra Curitiba e tal, uma nova cidade. Na época eu não tinha atribuído esse significado pra ela, mas depois ela fez sentido, assim, essa coisa da pessoa segurando a luneta e tal. E eu queria fazer uma continuidade, né, mesma técnica, preto e branco. Então, mesma série do Alquimista. Eu tava pensando numa exposição que acabou não dando certo, ou não fiz ainda, né? Mas tinha que ter quadros que tenham mesmo conceito, assim, né? Então, quase todos os quadros aqui em casa é dessa exposição que eu queria fazer. Então, esse é Mercúrio, né? Que é um dos símbolos mais famosos, assim, de alquimia. Aqui, acho que a principal coisa de técnica que eu explorei foi direção de pincelada. Tipo, todo lugar eu tentei fazer uma coisa diferente, assim, tipo... E também trabalhar a temperatura sem usar azul, sem usar nenhuma cor, né? Então eu usei bastante o fundo da tela, em alguns momentos aqui parece mais quente, né? É um branco mais quente. Eu usei bem pouquinho de temperatura nesse quadro. E eu fiz durante o tempo que eu morava em Londrina, quando eu ia no ateliê do Odil, que era o artista que me ensinou a pintar óleo, praticamente, o Odil Ribeiro. Ele é um artista mais velho, assim, que mora lá, super gente boa. Ele me ensinou basicamente as técnicas de pintura e a gente fazia meio que junto a pintura, assim, né? Quando eu chegava num lugar que eu não sabia o que fazer, ele sempre tinha a resposta do que era pra eu fazer. Era muito legal. Tipo, eu tava... O que eu quero fazer agora, né? O que eu preciso fazer agora? Daí ele dava o feedback na lata, assim, isso aqui tá muito escuro, né? Bota a luz aqui. E aí eu fazia e ficava muito massa. Ele realmente entendia muito do processo, assim. Tem umas raridades que, tipo, participei do South of Midnight, né? Como artista conceitual, eles me mandaram um disco de vinil da trilha sonora do jogo. Então, guardo isso daqui com muito carinho. Esse é o pôster do Menino e a Garça, né? Que eu comprei na loja da Ghibli lá no Japão. Inclusive, é uma das coisas que mais está me inspirando atualmente eram coisas do Miyazaki. Assim, não diretamente do meu trabalho parecer mais as coisas do Miyazaki, mas tem alguma coisa nesse filme que eu gostei muito, assim, já vi o documentário várias vezes lá na Netflix dele, puto e rasgando as coisas, refazendo e tal. Esse daqui é do meu projeto do Alquimista, que eu fiz em 2024, se não me engano, que é basicamente o que eu usei como referência uma das pinturas desse livro aqui. Então era mais um estudo que eu estava fazendo de tentar representar do meu jeito as coisas que eu via nessas pinturas bem antigas de alquimia, que eu curto muito. Acho que esse daqui foi o primeiro livro de arte que é da época quando eu desenhava na casa dos meus avós. E minha tia era professora, né? Então, acho que esse daqui, desde cedo eu via eu ficava mexendo nas coisas dela e ficava vendo as explicações de pinturas renascentistas e da igreja, assim, também. E aí, quando eu me mudei, ela me deu esse livro de presente. Eu não sei onde tá o outro, mas esse daqui é o livro 2 do Nome do Vento. Eu adoro esse livro, já li partes dele, assim, várias vezes. Inspirou bastante coisas do meu projeto, assim. Mas eu indico muito esse livro aqui. Acho que é o meu favorito de leitura mesmo, né? De HQ, é Berserk, com certeza, mas esse daqui é uma delícia de ler, muito bom. The Book of Life, também quando eu tava começando a Amanda sabia que eu queria trabalhar com concept para animação, daí ela me deu esse livro de presente. Gosto muito dessa animação também, da música também. Então, tem até uns desenhos do Luzi aqui, inclusive. Ele trabalhou nesse filme. Então, essa parte aqui tem umas coisas que me inspiram bastante também. O pôster que eu peguei no Japão, lá do Castelo Animado. Um desenho que o Mike fez no meu sketchbook num evento, uns 10 anos atrás. Esse pôster eu recebi de presente do Gregório Marangoni, que foi a pessoa que me tatuou. Ele é lá de Londrina, um amigo, né? Tipo, morava super próximo do estúdio de tatuagem dele. Ele tem um trabalho muito, muito, muito massa, assim, que
tem os quadros e tal. Aí ele me deu esse print de presente, inclusive é tradicional, que eu não sei como que ele fez esse vermelho com tradicional, mas aqui tem um print de uma pintura antiga também, minha e da Amanda, que devo ter dado de presente. Com concept, foi quando eu já estava estudando há um tempo, uns 2, 3 anos, 4 anos, e aí eu conheci o trabalho do Quaresma, do Rael, vi mais conteúdo sobre eles no YouTube, também acho que tinha saído entrevistas. E eu meio que tomei um gosto por desenhar personagem, eu acho, assim, desenhar figura humana, estudar figura humana. Quando eu tive que estudar anatomia, que também é uma paixão minha hoje em dia, assim, participar de modelo vivo. Eu gostei tanto de desenhar personagens, assim, estudar anatomia, que eu fiquei só desenhando isso. Eu parei de desenhar fundo, entendeu? Eu parei de desenhar cenário, que eu sabia desenhar bem cenários e trabalhava com isso, assim, com ilustração, iluminação e tal. Aí eu meio que parei de fazer isso e só foquei no desenho e no design por gosto de fazer aquilo. Era mais prazeroso, eu acho, na época. Aí meio que perto de 2018 ali, ou no meio de 2017, para perto de 2018, eu meio que defini que ia só focar em personagem, só fazer projeto de personagem. Mesmo já tendo até tentado trabalhar com card game, trabalhei para alguns card games, eu queria trabalhar com Magic. De novo, né, tipo, vai aprendendo os fundamentos, vai conhecendo o pessoal da área, né, daí conhece artistas que trabalham com Magic que eu gostava muito. Aí eu tentei estudar pintura mais realista, né, tipo, parar de fazer coisas muito estilizadas e tal, e só inventar a luz e fazer uma cor bonita. Eu tentei parar para estudar como que a luz reage ali, como que tentar pintar de jeito mais realista também. Foi mais ou menos nessa parte de eu tentar fazer coisas para Magic. E alguma coisa mudou, que em 2018, que foi quando eu peguei o trabalho ali pro Fortnite, né? Foi quando eu tava sempre, tipo, eu postava projetos no ArtStation de personagem e pegava os top trendings ali. Aí aconteceu de eu receber o e-mail do trabalho, né? Da Epic. Eu acho que foi um pouquinho de sorte também, porque era bem na época que o Fortnite estava começando a fazer skins e aumentar a demanda. Então eles precisavam de artistas para fazer esse trabalho, né? Porque estava ficando famoso o jogo. E aí eu era um dos contratados ali, freela, fiz um teste de 15 dias, eles gostaram. E aí eu fiquei lá trabalhando uns 4 anos depois, assim, aprendi muito nessa empresa. Tipo, acho que foi a empresa também que me ensinou bastante coisa de pipeline, de concept e tal. Engraçado que nunca foi meu objetivo fazer coisas que chamam a atenção dessas empresas, mas porque eu tava só me divertindo com as histórias, os personagens que eu tava criando ali, ao mesmo tempo que eu tava tentando melhorar o meu desenho para me profissionalizar na área também. Só que não tava tão sério ainda. Eu tava, tipo, eu considerava que eu tava no começo de aprender a desenhar personagens. E eu lembro que eles tinham um pouco de resistência, assim, pra colocar umas ideias malucas nas skins. E hoje em dia é qualquer coisa. Tipo, eles caminharam por esse caminho que é tipo, vai ter o Neymar, vai ter a Ariana Grande, vai ter tudo junto, lutando contra o Thanos e aí não sei o quê. E na época era tipo, nossa, fazer uma coisa assustadora ali, eles já falavam, não pode. Era bem diferente aquela época. Esse daqui é um cavalete que eu tenho que eu nunca descobri se eu sou mais desenhista ou pintor. Então tinha que ser uma coisa que desse para eu usar como mesa também. Aí, o meu trabalho recente, tem algumas coisas não tão recentes aqui também, mas tem algumas experimentações que eu tô fazendo com nanquim. Tipo, isso daqui são sketches de talvez menos de 10 minutos, assim, experimentando só com material mesmo. Eu lembro de ter feito a parte de trás num dia e todos da parte da frente no outro. Eu tava meio frustrado com o resultado, assim. E aí no outro dia eu só fiquei brincando e saiu até melhor. Tipo, esse daqui foi acho que antes de ontem.
E esse daqui, ontem, que eu fiz, tipo, todos em uma tacada só. Tem vários papéis aqui. Esse daqui é concept da Compulsion, que deu pra fazer no tradicional. Exploração de personagem, né? Tem muita coisa que não tem relação uma com a outra também, né? Essa aqui é modelo vivo da sogra do Odil, que é um meu mestre ali de pintura óleo. Esse daqui é exploração de world building. Aqui dá pra ver um pouquinho de como eu penso, às vezes, tipo... Eu gosto de fazer esse sketch que mostra o mundo de longe, e aí eu atribuo significado e coisas, ideias para cada coisa que eu desenhei, né? Então, meio que quando você tem, ou quando eu tenho essas áreas para olhar, eu sei que tem áreas que eu posso explorar mais, né? Então era uma ideia de tipo uma releitura de um MOBA que é baseado em conflitos de xadrez, para meio que eu queria achar um motivo para por que a gente rejoga MOBA várias e várias vezes seguidas e tipo para sempre, né? Tipo ciclos. E aí eu pensei que tipo, sei lá, 2 deuses estariam jogando xadrez ali com as pecinhas, né? Daí seria tipo igual sei lá, um Dota. Só que aí esses personagens entrariam nessa porta e batalhariam lá dentro infinitamente, tá? Esse aqui é o Odil, modelo vivo também. Esse aqui também. Esse daqui é experimentação de outra técnica, né? Como eu falei, eu parei de usar tinta óleo, pelo menos por enquanto, mas eu, mesmo usando acrílico, eu tentei carregar bastante o pincel, daí tem uns relevinhos aqui, mas não é a mesma coisa pra mim, assim, fica meio plástico. Não sei se eu gosto muito de fazer esse efeito de empasto no acrílico. Aí aqui, sketchinhos, tem vários outros aqui também. Aí teve uma ideia aqui que eu gostei bastante, desse Birdman, desse cara, tipo um personagem com asas. Acho que foi esse daqui que eu meio que considerei que esse aqui seria tipo uma thumbnail, né? Aí eu fiz um quadro maior, uma outra experimentação, né? Tipo, só brincando mesmo, com nanquim e um pouquinho de cor, que é basicamente uma versão grande desse daqui. Não sei, vamos ver, talvez explorar mais desse personagem mais pra frente. Gostei de fazer, foi divertido. Teve um momento que eu tava... Assim, eu consegui minha estabilidade financeira muito cedo. Aí eu me mudei com a Amanda de Paranavaí para Londrina. Então ela começou a fazer a faculdade dela e tal. E eu, no meu apartamento, trabalhando para Epic Games, numa cidade grande, nova, super confortável, de boa. Consegui trabalhar com concept. Aí eu fiz... Acho que eu trabalhei 1 ano, na verdade. Eu trabalhei 1 ano. E aí, no meio de 2019, eu estava muito infeliz, muito automático o trabalho, assim, tava, tipo, muito maçante. Eu tava fazendo coisas que eu não gostava de fazer. Design militar, eu tava pintando em cima do trabalho das pessoas. Tipo, o meu producer me mandava mensagem assim, a gente precisa fazer exploração de picareta, exploração de cores para agora às 2h30 da tarde. E me mandava. Então, e eu, beleza, tipo, vou fazer. Aí fazia e mandava. Então eu tava sendo completamente sugado, tava me sentindo pelo menos, né, completamente sugado. E aí eu não gostava do que eu tava produzindo. Então eu não tava gostando do meu tempo sozinho em casa, como eu tava aproveitando o meu tempo, né? E aí eu falei, eles queriam renovar o contrato, daí eu falei que eu não queria. E foi muito massa essa coisa de tentar ter um pouquinho de coragem para falar que não quer trabalhar para essa super mega empresa, porque no dia seguinte parecia que eu era outra pessoa, tipo, eu acordei renovado, assim, eu acordei super cedo, desenhei o que eu queria sem pensar em portfólio, sem pensar que eu ia ter que ser contratado, era tipo, eu abri o Photoshop para aproveitar o tempo, todo o ambiente assim, para ser a melhor qualidade do meu tempo possível na época. Então o projeto surgiu assim, chama Solitude, né? Que é estar sozinho bem, por opção. Aí eu tentei fazer tipo um experimento
Tipo, eu acordava às 5 da manhã eu botava uma música e aí abria o sketchbook em branco, tentava fazer as histórias que estavam na minha cabeça, né? Era muito um processo de autoconhecimento, assim, auto-imersão. E aí eu mesmo fui criando os parâmetros para o meu projeto pessoal, que foi toda essa experiência de descobrir o que eu faria para mim mesmo, assim, ou como arte, se ninguém me pagasse para fazer, sabe? Porque daí, até aquele momento era tipo profissionalização, tudo, portfólio, melhorar a técnica e tal, aquela coisa bem regrada até, que nunca desliga a mente. Aí, a partir daquele momento foi outra mentalidade completamente diferente, por eu estar bem satisfeito com a rotina. Tipo, você acorda com a sensação, nossa, eu não vou ter que sentar no computador obrigado e fazer um negócio que eu não quero. Era muito bom isso. Aí eu abria ali, eu lembro que eu até meio que fingia ou brincava que eu era tipo um autor mesmo agora, a partir daquele momento, né? Então, tipo, até o sketchbook não era só desenho de técnica e aprender perspectiva, era tipo, começava a desenhar um personagem, daí eu tinha que criar uma história para aquele personagem e aí eu ficava desenhando, pintando também com tinta, deixava alguma coisa passando no PC e aí ficava pintando no tradicional ali, olhando alguma coisa. E aí era meio que um jeito assim de descobrir um outro tipo de arte, né? Aí também renovei minhas referências, conheci outros artistas que eu deixei me inspirar de propósito também. Coisas de conto de fada, aquelas artes meio vintage de conto de fada que me passava uma sensação meio estranha. Você abre o livro e tem aquela ilustração super... Parece que tem alma aquela ilustração, né? Diferente de uma coisa super comercial ou tecnicamente muito foda, né? Então aquilo começou a me inspirar muito. Eu comecei a gostar de coisas esquisitas, assim. Tipo, dar ouvidos a essas coisas que me interessaram na época e trazer pro meu trabalho de propósito. Acho que uma coisa que eu nunca mostrei tão certinho assim é como que é a parte de pré-produção de projeto pessoal. Aqui tem alguns livros, alguns sketchbooks, né? Que eles são dedicados para lore e para os projetos de solitude, né? Que eu comecei em 2019. Esse aqui foi o primeiro. Então, aí já começa contos de solitude. Daí tem várias explorações de personagens. Isso aqui às vezes era feito tipo no mesmo dia, assim, várias páginas no mesmo dia. Ó, aí tem planejamento de projeto. Aqui o que eu tinha falado de ter tipo um personagem, mas tem uma forma de explorar ele, né? O que aconteceu com ele antes, o que vai acontecer com ele depois. Aqui acho que é uma das páginas que eu acho mais bonita, assim, de que tem essa exploração de personagem. É quase como se eu trouxesse o trabalho de concept pro caderno. Eu não faço tanto mais isso no momento, mas eu gosto bastante desse caderno por causa disso. Que eu meio que trouxe o meu trabalho principal sendo o sketchbook. Thumbnails com cor, exploração de personagem. E aí é um caderno dedicado para esse projeto, né? Então tudo que está aqui são fragmentos das historinhas e das ideias que eu tenho pro projeto. Esse daqui eu nunca postei, eu acho. Tem outras ideias aqui também. Novas coisas que nunca mostrei também. Vamos ver. Uns estudinhos da cidade. Bloqueio criativo aqui e desabafos. Aqui tem uma ideia que eu sempre queria fazer, mas eu nunca... Direto esse personagem em volta que é tipo um pintor maluco. Um dia eu ainda vou fazer esse personagem. Essa daqui também, eu queria fazer um quadro, mas ainda não tive a vibes de fazer. Então
todas as páginas dedicadas para... Sim, aqui eu tava vendo muito o Yoshitaka Amano na época. Uma exploração de personagem fazendo bem com calma, com brush pen. É muito difícil fazer coisa com brush pen. Ah, essa página também é massa. Ó, tipo uma página de sketchbook de thumbnail. Fazendo bastante com calma num cafezinho. Ah, esse daqui também é legal. Tem tipo, muito micro detalhezinho. Tem tipo várias pessoinhas desenhadas aqui. É muito diferente de como eu desenho hoje, assim, eu acho. Eu gosto bastante dessa imagem também. Nice! Esse daqui feito com calma. Então esse sketchbook aqui, ele tem um pouco dessa ideia de ser do projeto, só que tinha um cuidado com as páginas, né? De ser uma coisa bonita também, né? Eu gostava, tinha um pouco de vaidade, né? Esse daqui já tem estilo e tal, sombra. O legal é que no final desse caderno eu descobri a lore, a mitologia por trás de tudo. Quando eu cheguei no final, a última página aqui, eu lembro que eu acordei num dia de manhã e comecei a escrever tudo isso daqui. Tipo, a origem de tudo que eu tinha explorado até o momento, e aí eu fiz essa imagem aqui que definiu os anos seguintes. E até hoje eu referencio isso daqui porque é como se fosse uma exploração de mitologia mesmo, né? De origem, né? Tem o Jardim do Éden, tem a Árvore da Vida, aí tem um ovo espiritual, aí tem um pássaro guardião, aí tem tribos diferentes nesse território, tem um poder místico escondido embaixo da terra. Então aqui meio que me deu uma visão geral do projeto e de uma coisa que eu iria fazer nos anos seguintes. Então, tipo, em 2020 eu passei o próximo período, assim, explorando coisas desse mundo. A partir daqui, tudo parece ter uma coerência melhor, assim, eu acho, né? Tipo, até de, sei lá, parentesco, e eu comecei a dar nome para as coisas aqui, tipo, explorações de nomes, explorações de arco, de histórias, né? Parece que tudo fluiu mais fácil. Ideia das raças também. Aqui acho que mostra um pouco de como que é meu planejamento de rotina, mas também de peças de portfólio, né? Então, eu tenho que explorar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí mostra o que eu tenho que fazer durante um período determinado. Mais ideias aqui que eu fui referenciando ao longo dos anos e tal. E eu acho que acabou. Vamos ver. Acabou. Esse foi só o primeiro. Essa coisa de começar é engraçado, porque a partir do momento que eu comecei o projeto pessoal, é só dar continuidade, né? Toda semana eu escrevia diariamente no meu sketchbook, né? O sketchbook eu levava comigo para os lugares, para os cafés, saía sozinho num parque, assim, para explorar o que estava na minha mente, o que estava em volta de mim também, uma cidade nova e tal. Aí eu escrevia também fluxo de pensamento, escrevia a organização do dia, o que eu queria fazer, escrevia historinha de personagem, ideias futuras. Era uma bagunça mas escrevia muito. Não sei se eu organizei, mas eu usei esse material para fazer algumas coisas, fazer projetos, mas que as pessoas consigam ler, né, melhor. Ainda não achei um jeito de, tipo, do que eu escrevi no sketchbook ser divulgado. Acho que não tem como, porque é muito pessoal e uma mistura de muita coisa. Era tipo assim, o sketchbook era um lugar que eu não precisava mostrar para ninguém mesmo, né? Então ele era uma ferramenta bem poderosa, porque daí eu poderia escrever ali tudo que me ajudava para as coisas fora do sketchbook, né? Então eu usava ele como uma ferramenta bem ampla, que também é uma coisa meio artística, assim, né? De tipo organizar o próprio trabalho, né? Ter uma autonomia ali com o que quer fazer. E eu tentei
tirar as histórias. E então eu tenho um doc com pelo menos umas 20 e poucas histórias, 20 e poucos contos, assim, que daí é legal de ler, que daí fica, mesmo eles sendo meio caóticos, assim, não sendo uma narrativa linear, eles são, tipo, às vezes é um poeminha, às vezes é um parágrafo, às vezes é uma coisa maior, mas eu vi que escrever era bem importante, até para o trabalho de concept, né? O repertório de escrever é muito importante, assim, tipo, o que a sua arte tá falando e comunicando, era uma coisa que eu pensava bastante. Penso bastante até hoje. Quando eu estava escrevendo muito, teve um momento assim que eu pensei em... pensei não, né? Eu fiz de ter sketchbooks silenciosos. Então, era sketchbook que eu não ia escrever. Porque eu já tinha escrito muito, aí estava escrevendo para não desenhar, sabe? Eu desenhando para não escrever. Então, estava meio ruim essa prática. Daí tem esses momentos onde eu quero só desenhar para ver o que vai sair, e aí nem eu entendo no momento certo, assim, na hora ali, o que eu tô criando. Mas depois eu posso voltar e pegar aquilo e fazer sentido depois. Meio que brincar com quanto aquilo é proposital, ou pegar o simbolismo ali de algo que eu gostei de desenhar, gostei de fazer. Então tem meus períodos silenciosos também, sem muita historinha. Inclusive, eu acho que eu tô um pouco nesse período, ou quase saindo. É difícil ver a carreira de fora, né? Mas eu lembro, quando eu tinha mais tempo para projeto pessoal, era muito complexo, né? Tipo, muita coisa. Tudo que eu podia fazer com projeto pessoal, eu fazia. E aí agora tá um pouquinho mais equilibrado, eu diria. Eu deixo para escrever quando eu já posto. Tipo, é na hora o que eu escrevo os títulos e dou o nome pro personagem e faço a descrição. Aqui talvez seja um exemplo legal de eu mostrar como que eu tô explorando ideias no momento, que é tipo, eu não tenho muito tempo para fazer um projeto muito longo de concept, né? Então, tem algumas ideias aqui que eu já fiz que eu acho que eu vou usar mais pra frente, mostrando um pouquinho melhor como que eu vou me colocar no meu projeto pessoal, né? Então, tem quadros aqui que mostram meus personagens antigos e, de repente, tem uma coisa gigante no céu e aí tem um personagem mais humano, né? Vamos ver, né? O que acontece. Também tem esse corvo de 3 cabeças, né? Que seria tipo um profeta que ficaria conversando, assim. Tem algumas ideias legais. Que, inclusive, personagens baseados na minha tatuagem, né? Então tem esse aspecto pessoal, né? Essa cobra marinha e tal. Ideias. Então, vocês estão vendo ideias de projetos que vão sair daqui em 3 anos, sei lá. Então, às vezes eu tenho essas visões de imagens impactantes que eu gostaria de fazer. Então, eu boto no caderninho ali e, às vezes, eu volto e passo mais tempo para explorar. Ainda é massa, assim, se desse para existir um projeto pessoal que fosse só isso e as pessoas entendessem, seria muito bom, porque não pegaria muito tempo, né? Mas não é assim que funciona. Tem que levar para o digital e tal. Aqui eu encanei que eu não estava sabendo desenhar anatomia mais, e aí eu fui no modelo vivo e tentei praticar um pouquinho. E alguns outros sketches de imaginação, coisas livres, assim, sem muita ideia por trás também, né, no mesmo caderno. Eu tive que aprender a lidar com o fato de que você trabalha com concept, nossa, muita ideia vai pro lixo, né, ou pro limbo, que é tipo, você não pode postar, ela não vai ser usada no jogo. Então foi um período que que eu tive que aprender a lidar com isso, assim. Eu lembro de passar até vários meses depois que eu saí da Epic pesquisando para ver se tinha saído uma ideia que eu fiz. Mas não tinha e vida que segue, né? Tentei lidar bastante com o fato de não
poder postar e não poder entregar. Então, tipo, tudo que eu fiz pra Epic, eu devo ter postado na internet 10%, 5%, no máximo. Esse quadro, ele tem uma história massa, porque eu meio que tentei me colocar um pouco no trabalho ali. Tipo, eu fiz um personagem principal que ele é meio genérico, né? Tipo, eu sou um homem deitado numa cama ali. E aí, esse momento ilustra um momento que essas figuras mitológicas estão acordando ele para ele fazer alguma coisa. Então, cada figura simboliza uma coisa, né? É meio mórbido, mas tem a morte acordando ele na beirada da cama ali, lembrando ele que ele vai morrer, né? E tem tipo um buraco negro ali em volta, tem um... É bonito também, né? Porque tem umas estrelinhas ali dentro da cabeça da morte. E aí tem a besta também, que aí tem mais a ver com a parte do mundo animal, sei lá, tipo, coisas bestiais. Tem o Caos, que ele tá, sei lá, tocando um violino, só que em vez de ser um violino é uma cobra e uma lagosta, né? E esse também é uma figura inspirada em coisas coisas de alquimia. E aí tem esse paralelo entre luz e sombra, né? Tem esse sol negro que representa poder criativo, né? Acho que tinha muito a ver com o livro que eu tava lendo na época. De alquimia, que quando a escuridão meio que representa possibilidade de qualquer coisa, né? É o máximo de proximidade que você tem com a criatividade, né? Porque qualquer coisa pode existir dentro daquela escuridão ali, né? Essa pintura ainda também é da série do Alquimista, né? Que eu tava tentando explorar mais daquela simbologia que eu vi naquele livro. É um redesign, essa criatura. E também tem a ver com aquelas coisas que eu tava explorando de forças maiores que os seres humanos, né? Então, tipo, essa criatura é meio inevitável, né? Daí ela chega e decapita a cabeça dessas duas figuras, né? Não sei se dá pra entrar tanto em detalhes, mas é pra ser uma renovação filosofal, né? O processo para fazer essa foi... Eu desenhei a lápis primeiro, e aqui eu testei bastante usar máscara tradicional, né? Tipo laço tool tradicional. Então, para fazer essas linhas retas, que tem muita coisa de composição assim, né? Então eu usei bastante fita, né? E pintava, tipo, eu usava fita aqui, aí pintava essa parte. Aí tirava a fita, colocava a fita aqui e pintava essa parte. Foi bem legal fazer essa imagem, também variar um pouquinho o tanto de tinta que eu usava nos vermelhos aqui, né? Tipo, todo vermelho é mais grosso, então vem um pouquinho mais pra frente, enquanto o resto da pintura fica um pouquinho mais de plano de fundo, assim, né? Essa pintura aqui foi a pintura que eu decidi gastar os meus tubos de tinta. Ela demorou eternidades para secar. E também foi a pintura que é o maior quadro que eu fiz até hoje. Ela passou por muitas mudanças, assim, desde o começo. Tipo, eu desenhei ela a lápis. Como ela era muito grande, eu não sabia como lidar direito, né? E eu deixei isso... Eu respeitei isso e só fiz o que eu tinha que fazer, assim, né? Fiz o que eu conseguia fazer. Então, tinha um momento que eu usei muito impasto, né? Que é essa quantidade de tinta muito grande ali embaixo. E aí eu gostei bastante e comecei a fazer aqui pra cima também. E aí meio que desandou tudo. Há momentos que eu olho na pintura e eu penso que ela não deu certo por conta do... Tipo, o planejamento dela mudou muito, assim. Tipo, começou uma coisa e virou outra, assim. Acho que a parte que eu mais gosto dela é essa parte aqui, que mostra... O que eu queria representar mesmo era esse momento do que acontece quando você vira pai, né? Que você não consegue... Você atravessa uma porta que você não consegue mais voltar, né? Então, tinha uma coisa assim dessa figura de sombra representar a passagem desse lado vermelho pra cá. Eu gosto bastante dessa porta aqui, dessa parte que tem bastante tinta. Se virar de lado, dá pra ver o tanto de tinta que tem, não dá nem pra entender a pintura direito. E quando eu cheguei do hospital com ele, assim, aí eu tinha terminado essa pintura, né? Eu lembro de ter subido no ateliê, e aí eu fiquei de frente vendo essa pintura e eu tava exatamente assim. Foi um momento legal também. Meio que a pintura meio que marca o momento que você tá vivendo, assim, né? Essa é bem literal. Antes de ser pai, eu acho que eu desenhava mais coisas de fantasia, assim, né? Agora... Parece que eu tô tentando trazer um pouquinho mais de realismo
mas não um realismo de desenhar mais real, né? Mas, tipo, trazer mais da vida real pra dentro do trabalho. Porque é uma coisa que eu não fazia at all, assim. Tipo, eu não desenhava, tipo, um tênis, sabe? Uma calça jeans. Eu só desenhava coisas de fantasia. Então é bem diferente trazer coisas da vida real, mesmo de uma forma não simbólica, né? Porque eu fazia isso de uma forma mais fantasiosa mesmo, né? Então pegava alguma coisa da vida real e trazia para o trabalho, mas era sempre dentro do universo de Dark Fantasy ou com elementos que eu gostava, assim, né? Agora eu tô deixando um pouco mais aberto para ter coisas de verdade no trabalho, assim. Porque tem uma parte do meu trabalho que é meio separado, assim, tipo meus estudos de anatomia, de modelo vivo. Eu gosto de fazer muitas coisas diferentes, né? Então, quando você tem um trabalho pessoal, você tem que ter uma coerência estética, né? E uma continuidade, para tudo parecer fazer parte da mesma coisa. Agora, se eu tô fazendo uma coisa pessoal, nem sempre vai ser para esse projeto, sabe? Então, tá abrindo mais os horizontes para, tipo, novos discursos, talvez novos universos, novos formatos de historinhas, assim, ou novo estilo de personagem também. Eu tô me colocando um pouco mais no meu trabalho também. Eu já desenhei bastante o Joca também, desde quando ele tava na barriga, eu tenho feito uns sketches, assim, pra... Acho que foi a primeira coisa que mudou foi isso, assim, tentar desenhar ele, porque o desenho me ajuda bastante a entender o jeito que eu me relaciono com o mundo, assim, também. Coisas de imagens, né? Porque faz sentido, tipo, ser um artista. Imagens são importantes, né? Então, o que você desenha, né? O que você finaliza ali como uma imagem, você vai ler aquilo depois, né? Então, ajuda a processar ou fazer esse processo de leitura, assim. É muito fofo esse daqui. Então, esse quadro, eu fiz num café que eles dão o quadrinho e os materiais, e eu saí com a Amanda, né? E com as amigas dela, e aí a gente cada um fez umas pessoas fizeram cerâmica, daí eu fiz esse quadrinho quando o Joaquim ainda estava na barriga. A ideia é como se ele tivesse nascendo ali da plantinha, daí eu queria colocar mesmo no quarto dele. Essa eu também queria colocar, mas ela cheira muito forte tinta. E em espaço fechado, o espaço fica cheirando tinta, né? Então essa aqui combinou até mais, que é bem mais delicadinho, daí tem coisa muito fofa. Eu acho que ele vai achar esquisitaço, assim. Tipo, os amiguinhos dele vai estar em casa, assim. Porque às vezes ele para, tipo, até nesse quadro aqui, às vezes eu tô com ele no colo, assim, daí ele para e olha assim, o quadro e fica com o olho assim, olhando. Então acho que os amiguinhos dele vai achar esquisito, vai chegar em casa e falar com os pais assim, pai do Joca tem um monte de bicho pendurado na parede. Porque quando eu era criança, minha mãe tinha um ateliê de pintura a óleo. Mas como era meio tóxico, né? Eu sempre achava que eu estava mexendo numa coisa meio de ferramenta, de construção, assim. Então, eu lembrava bastante do cheiro, e a maleta da minha mãe tá até ali, ela me deu. Depois eu vou mostrar. Então eu lembro de estar nesse ambiente dela pintando, fazendo coisas... fazendo quadros, né? Mas bem quando eu era super neném, assim, super bebê. Porque ela meio que parou de pintar quando teve eu, assim. Eu pintava enquanto eu tava na barriga, assim. Pelo menos é isso que ela me fala. Aí eu fico fazendo esses paralelos, né, com a vida do Joca depois. Mas acho que vai ser meio esquisito. Ou ele vai achar normal, tipo uma coisa... é isso. Já cresceu no meio do ateliê, né? Tipo, tem uma parte do meu ateliê na sala, ele fica brincando aqui no chão. Então acho que vai ser normal. Então essa maleta, ela é mais velha que eu e tem as tintas a óleo que minha mãe usava na época também. Eu mantive ela bem no caos, assim, eu gosto dessa bagunça da pintura tradicional mesmo, assim, quando eu tô fazendo pintura tradicional, não me importo muito com deixar tudo organizadinho, bonitinho e tal, igual às vezes tem que ser num trabalho de concept, né, mostrar tudo alinhado e tal. Então,
Quando eu tô fazendo pintura, é mais bagunça. Então tem umas tintas super antigas aqui de 2001 ou menos. Então eu guardo essa maleta para um momento que vai dar para eu voltar a pintar óleo, né? Porque como eu tô com um filhinho pequeno em casa, eu me sujava muito e não dava para pegar ele no colo toda hora. Então ficou meio... não ficou muito prático, né? Então eu guardei todas as tintas aqui por enquanto, para um dia eu voltar a fazer. As margaridas desse quadro lembram um pouco as flores que minha mãe fazia. Então aquele quadro que tá ali, logo em cima da raposa, é da minha mãe. E aí as margaridas são bem parecidas com o jeito que ela pintou as flores ali. E meu dia perfeito seria... eu estou de folga. Começa assim, eu tô de folga e eu acordo de bom humor e vou num cafezinho com a Amanda, com o Joca. Hoje tá próximo de um dia bem perfeito, assim. Mas eu tenho tomado cuidado também com essa expectativa do dia perfeito, porque agora eu sou pai também, então tem muito trabalho no dia. Coisas saem do controle, né? Tipo, tem a criança pequena em casa, coisas saem do controle, daí eu tenho que cuidar e tudo mais, né? Sei lá, sair com a raposa no parque, tá sendo bem legal também. Tipo, eu ainda tô aprendendo coisas que me fazem bem aqui nessa cidade, porque eu tô há pouquíssimo tempo, coisas malucas aconteceram na minha vida, assim. Mas eu acho que é isso, assim, eu gosto de uma vida simples, eu não gosto muito de sair e ter muita galera, festa, assim. Então meu dia perfeito seria um dia que eu consigo dedicar um pouquinho para minha arte, um pouquinho para arte tradicional, um pouquinho para família, um pouquinho para jogar videogame também, com os amigos, assim. Seria o dia perfeito pra mim, esse. Eu não falei que vocês iam gostar? Eu falei, eu sabia que vocês iam gostar. Então se você não deixou a sua avaliação lá no começo do vídeo, que nem eu pedi, não esquece de deixar agora, porque esse tipo de mini doc aqui dá muito trabalho de produzir e o seu engajamento ele é muito importante. Dessa vez eu tive que ir até Curitiba para poder gravar esse vídeo. Foi muito longo, foi uma viagem extremamente cansativa, mas eu acho que foi muito legal também. A gente fez até um encontrinho lá com os membros do nosso canal, foi demais, cara. E se não for pedir demais, também deixa um comentáriozinho aí pro Bragato. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz de ler os comentários que vocês vão deixar nesse vídeo especificamente, tá? E eu vou deixar na descrição para vocês o link com o curso do Bragato. Ele dá aula de Concept Art agora lá na ICS. Eu tenho certeza que o curso tá muito da hora, então se você quiser aprender Concept Art, o Bragato é um dos melhores professores para isso, com certeza absoluta. E agora no finalzinho desse vídeo eu tenho uma outra coisa para vocês. É um presente, na verdade, né? A gente acabou se empolgando muito durante a gravação desse vídeo e o Bragato me mostrou muitos sketchbooks, muitos desenhos e foi muito da hora. E para não descartar todo esse material, alguma coisa até apareceu no vídeo, né, na edição que vocês acabaram de assistir, mas o resto seria descartado. Então, gentilmente, o Bragato permitiu que eu postasse um corte dessa parte toda de bastidores, dele me mostrando e explicando ali os sketchbooks, as ideias por trás que ele tinha. Foi um mergulho nesse universo que ele está desenvolvendo, então se você tem interesse de ver esse tipo de conteúdo, agora na nossa área de membros esse vídeo já está disponível, então não esquece de assistir que ele é um complemento muito legal para esse vídeo aqui. Então espero que vocês gostem, muito obrigado Bragato pela gentileza e por ter permitido que a gente trouxesse esse tipo de conteúdo lá na nossa área de membros. E aproveitando que eu tô falando da área de membros, o nomezinho de quem tá passando aqui, de quem tá subindo, são dos membros que completaram 1 ano ou mais junto comigo aqui nesse projeto. Tem membros que estão passando de 3 anos já acompanhando o nosso projeto, acompanhando a gente aqui no YouTube, então eu só tenho a agradecer, muito obrigado, porque até esse tipo de vídeo aqui, esses mini documentários que eu tenho produzido, eles só existem graças aos membros. Eu até editei parte desse vídeo que vocês acabaram de assistir junto com os nossos membros lá no Discord, numa live do Fofoco. Foi muito legal, a galera viu os bastidores, foi super da hora.
Enfim, muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E se você tiver curiosidade, cara, por R$20 aí você tem acesso à nossa área de membros e você vai ter acesso a todo o conteúdo exclusivo, que são aulas de desenho, aulas de pintura, todo o acervo de lives que eu fiz nos últimos anos, tá tudo disponível já pelo mesmo valor lá, junto com vários outros recursos e descontos em um monte de curso. Enfim, galera, muito obrigado por me acompanhar. Não se esquece de deixar aí sua avaliação, seus comentários, que é muito importante para esse vídeo. Um beijo para vocês, até a próxima e tchau, tchau.